A gente já começa o nosso bate-bola de hoje com o futebol da Série D do Campeonato Brasileiro, mais precisamente com o showzaço que a Raposa está dando aí na competição. Já classificado para a próxima fase, o Campinense pode até perder no próximo domingo contra o Fluminense de Feira de Santana, que mesmo assim garante a melhor campanha de um paraibano na 4ª divisão do futebol brasileiro. Sente sua potência. A primeira fase ainda não chegou ao fim, mas o Campinense já tem um lugar garantido no mata-mata da Série D. O primeiro objetivo, rumo ao acesso à Série C, a Raposa tirou com certa facilidade. E os números impressionam. Já são 5 jogos e 5 vitórias. São os melhores de um clube paraibano na fase de grupos da competição. A Série D não tem jogo fácil, embora o jogo que muitas vezes você acha que é o mais fácil. O Mojimirim apanhou de todo mundo, tomou goleada, torta à direita, mas perdeu do São José aos 47 minutos do segundo tempo de 1-0 lá no Sul. Então a gente tem que entender que a partir do momento que você começa a pegar adversários que vêm dentro de uma proposta de jogo, de não jogar, é o tipo de jogo perigoso, que você não pode tomar um gol e tem que fazer logo. Antes da Raposa, o melhor desempenho tinha sido do Botafogo, quando há quase 5 anos, em 2013, conquistou o título da 4ª Divisão Nacional, com mais de 70% de aproveitamento. Na pontuação geral, o Belo até somou mais pontos, mas é que na época a competição contava com 5 clubes em cada grupo e o Alvinegro jogou mais vezes na primeira parte. Se vencer o Fluminense de Feira no próximo domingo, a Raposa chegará aos 18 pontos. E não é só isso. Se o rubro-negro mantiver o bom momento, os comandados de Rui Scarpino vão alcançar outro feito histórico. É que desde que a competição foi criada há 9 anos, nunca uma equipe de nosso estado terminou a primeira fase de forma invicta. Campinense e Flu disputam a liderança do grupo A8 no estádio Joia da Princesa. O empate confirma o time raposeiro na primeira colocação. É bom ninguém duvidar. E esse time aí de Rui Scarpino tem mesmo feito uma boa competição e mesmo com um elenco muito parecido com o que foi vice no Campeonato Paraibano, a equipe ainda não deu chances para os adversários. Meu parça Alan Ebert, vamos usar um pouquinho dos seus dotes de comentarista. Aqui a gente deve essa mudança em relação ao Campeonato Paraibano e agora o show que o Campinense está dando na Série D. Já estava com saudade de sentar aqui e fazer os comentários também. Eu acho que primeiramente se deve ao trabalho do técnico Rui Scarpino. Ele assumiu o Campinense já na reta final do Campeonato Paraibano, com um time que não podia contratar naquela época para a competição, e fez o que deu. Enfrentou o Botafogo na final, que era a melhor equipe, quase ficou com o título, mas acabou com o vice. E depois disso teve tempo para trabalhar, trouxe alguns reforços pontuais que encaixaram bem no time, e isso é um reflexo que a gente vem vendo dentro de campo. O Campinense, com muita surpresa, acho que ninguém esperava que a equipe chegasse no aqui na Série D e fosse tão bem. Já é a melhor campanha de um paraibano na história da competição. A gente se acostuma a ver nossos times aqui do estado sempre disputando grupos difíceis, às vezes até ficando na primeira fase. E essa campanha do Campinense é muito incomum. Então esse trabalho do Rui Scarpino, o elenco que deu liga, eu acho que esses são os principais motivos dessa campanha maravilhosa da Raposa na competição nacional. Alan, e diante de tudo isso que a gente está vendo aí das apresentações, das boas apresentações, tanto de Campinense como o 13 na Série D, a gente já pode contar com os 2 times na próxima fase da competição? Sim, as 2 equipes já estão classificadas. Ontem o 13, mesmo sem entrar em campo, garantiu a primeira colocação, que o Itabaiana perdeu para o Vitória da Conquista e com isso o Galo já garantiu essa liderança. Então a tendência é que a gente tenha as 2 equipes classificadas na primeira colocação e logo não se enfrentariam numa segunda fase da Série C. Esse confronto poderia ficar bem para depois aí na competição nacional. Alan, se a gente terminasse hoje, do jeito que está, nós teríamos o Campinense com o próximo adversário sendo o Cordino e o do Maranhão e o 13 com o Ferroviária. O que a gente pode falar desses 2 times já com base no que eles apresentaram na competição até agora? Não seriam confrontos, vamos dizer assim, fáceis. O Cordino, por exemplo, foi adversário do 13 na pré-Copa do Nordeste desse ano. Foram jogos difíceis, o 13 ganhou, passou, mas não passou com tanta facilidade. E o Ferroviário fez um bom campeonato cearense. É uma equipe que também na Copa do Brasil chegou na 4ª fase.
então arrecadou uma boa quantia financeira que deu um aporte para esse segundo semestre. Então acredito que, configurando dessa forma, as equipes paraibanas serão sim favoritas nesses confrontos, mas a gente não pode esperar muita facilidade. Então podemos aí ter ainda mais esperanças com o nosso futebol avançando na Série D. Com certeza, Juliana, eu estou muito otimista com as duas campanhas, porque não só o Campinense, como a gente disse, é a melhor campanha não só da Paraíba na história, como é a melhor campanha da Série D deste ano até o momento. Só o Campinense e o São José do Rio Grande do Sul têm 100% de aproveitamento. E o 13 também é líder do seu grupo, um grupo difícil, que tem o Itabaiana, que foi vice-campeão sergipano, tem o Vitória da Conquista, e mesmo assim o Galo já está classificado e com a primeira colocação garantida com uma rodada de vantagem, de vantagem ainda, porque ainda tem mais um jogo ainda para se cumprir. Então, o futebol paraibano vem muito bem, eu estou muito otimista. Quem sabe esse ano o Botafogo, se não subir, ganhe mais um companheiro lá na Série C. Se Deus quiser, todos nós aqui torcendo firme e fortes por isso.